Nós vamos dar continuidade no nosso estudo. Nós estamos, capítulo por capítulo, avançando para o final do estudo da Confissão de Fé de Westminster, nossa confissão reformada. Nós chegamos no capítulo 32, depois, ou melhor, do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. Domingo passado nós tivemos uma aula muito proveitosa e aí nós acabamos andando pouco. Foi muito bom a participação e hoje nós vamos dar continuidade. Ela é curtinha, mas nós vamos dar continuidade então nessa manhã. Nós vamos ler então o segundo parágrafo da nossa confissão. Vamos ler juntos? No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos e não outros, posto que com qualidades diferentes, e ficarão reunidos as suas almas para sempre. Muito bem, nós vamos então continuar falando sobre esse tema. Amados irmãos, nós trabalhamos bastante falando a respeito dessa condição do homem que volta ao pó. O homem, Deus deu a ele a graça do dom da vida e deu ao homem essa condição de ser matéria, corpo físico. Nós temos um corpo e isso é importantíssimo. Deus que nos deu. Ele formou do pó da terra. A ideia ali de pó não é bem o pó somente, mas é a essência, a substância que está ligado àquilo que nós conhecemos como matéria. E essa condição de sermos então seres humanos formados de corpo e alma. Nós até falamos a respeito, alguns dizem corpo, alma e espírito, é a mesma coisa, está dizendo a mesma coisa. A condição de homem, ser humano, matéria, e também algo que é do nosso ser, sermos também espirituais, sermos ligados de maneira física, mas também espiritual, com a condição que está nas emoções, na espiritualidade, tudo isso ligado a essa condição da alma do ser humano. Muito bem, e agora aqui no capítulo 2, diz o texto: no último dia os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados. Por quê? Aqui há um detalhe interessante. Os que estiverem vivos no último dia. Qual é esse último dia? A relação onde Deus estabeleceu o início de todas as coisas. Nós fazemos contagem do tempo, mas esse tempo um dia terá fim. Porque quem criou o tempo foi Deus. Deus não tem contagem de anos. Deus não é um ser velhinho, cabeça branca, porque Ele é atemporal. Ele não é contado com os dias que nós contamos alguém como... Quem que é o homem da Bíblia mais antigo da Bíblia? Nós não contamos os dias como contamos para Matusalém. Matusalém tinha mais de 800 anos. Deus não. Por quê? Porque quando Deus fez, o versículo 1 lá de Gênesis, nós falamos inclusive isso, no princípio. Essa palavra início. Deus já existia e criou o cosmos. Juntamente com o cosmos, Deus criou o tempo. Na sabedoria de Deus, Ele já deixou para nós a dádiva da contagem dos anos. Por um lado, muito boa. A gente consegue se organizar, a gente consegue até mesmo ter noção de fatos históricos. Por outro lado, a gente cada vez que caminha, um dia que a gente acorda é um privilégio, e ao mesmo tempo o nosso corpo faz o quê? As nossas células morrem. Elas estão apontando que nós temos uma condição de validade. Ela aponta um prazo final da nossa existência. Mas notem, o princípio, quando Deus criou o tempo,
Deus não criou o tempo para ter fim para o ser humano. Perceba que quando Deus criou o tempo, foi antes da queda. Mas o tempo faz parte da criação perfeita de Deus. O homem era para ser um homem que talvez alguns estudiosos dizem que viveria por muitos e muitos e muitos séculos, perfeito, sem pecar, e talvez depois seria eterno. Talvez. Nós nunca vamos saber. Só sabemos uma coisa: o projeto de restauração nos coloca na condição não de vampiro. Né? Vampiro que não morre, não é? Vocês nunca assistiram o Crepúsculo? Nunca? Não perdeu nada. Todas as moças que já assistiram, né, sabem que o vampiro não morre. E eles se encontraram lá, resolveram, por sinal, esquece o filme. E eles ficaram lá com um problema, porque eles não morrem. E aí a condição é complicada. Mas diferente do que muitos pensam, a nossa eternidade com Cristo é porque nós não mais teremos necessidade de sofrermos também com essa condição do tempo nos superar. Né? O tempo faz com que a gente perceba as nossas fragilidades. Está muito em moda aí agora aqueles vídeos, né? Pega a pessoa no auge, que lá é para acabar com o orgulho e como que eu poderia dizer, a prepotência do ser humano. Coloca lá o Arnold Schwarzenegger, né? O Sylvester Stallone, o famoso e eterno Rambo. E agora mostra ele, por mais que seja bem cuidado, você vai falar, o tempo realmente traz os seus efeitos. Por quê? Porque o ser humano tem essa condição de envelhecer. Na eternidade nós não envelheceremos. Na eternidade nós teremos um corpo que não vai se decompor em todos os sentidos, não vai se deteriorar em todos os sentidos. E isso é porque o texto está apontando aqui e nós vamos ver as referências. Vamos pegar então a nossa confissão para ler os versículos. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Verso 17. Isso aqui eu creio que qualquer família que teme ao Senhor sempre deseja, né? Nós desejamos esse encontro com o Senhor sem passar pela nossa inimiga que foi já derrotada. Quem é ela? A morte. Mas ela já foi derrotada. Porque aqui quando alguém fecha os olhos e está com Cristo, como que nós estudamos semana passada e semana retrasada, acorda aonde? 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 Com o Senhor, na glória. Não foi isso que Jesus disse para aquele homem que estava com ele lá pendurado na cruz? E ele disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essa condição de nós não experimentarmos a morte, ela só pode acontecer quando o Senhor se revelar diante de todos os olhos. Todas as pessoas, crentes e descrentes, verão que chegou o último dia. Não tem mais tempo para guardar dinheiro, não tem mais tempo para casar, não tem mais tempo para sofrer. Chegou o fim. Para alguns, dádiva da presença de Cristo eternamente. Para outros, sofrimento, dor. É isso que o texto apresenta, a palavra de Deus, que nós estamos aqui com ela aberta, que deixa claro que Paulo está ensinando aquilo que o Senhor estabeleceu. Nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens. Eu sempre gosto de dizer, nós somos amilenistas. Nós não gostamos de filme de fim dos tempos. Para nós, essa história de que vai uma turma, fica a turma aqui no secreto, e fica a turma aqui querendo contar para aqueles que estão aqui, que quem sumiu não foi OVNIs, não foi nenhuma nave extraordinária que capturou muitos crentes, porque tem uma
uma versão de um filme famoso aí, né? Como é que chama? Vocês são muito novinhos. É só da época que eu era da VHS, né? O Deixados para Trás é muito bonitinho, mas nós entendemos que não tem base bíblica para aquele contexto. Até porque o Senhor Jesus, como é que chama lá o texto, ô Cida? Brinquei com ela durante a semana. Hebreus 9, 27. Coloca na projeção para nós lermos. E assim o homem está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aqui é um texto categórico a respeito pós a morte. Após a morte, nós vamos encontrar com o Senhor. E aqueles que, inclusive, tem uma pergunta do Gustavo, muito boa, Gustavo. Aqueles que não estão com Cristo hoje, que já sofrem, mas terão que estar diante desse juízo, diante desse tribunal, diante desse momento de sentença eterna. E a relação para nós é, enquanto em vida, né? Enquanto em vida, nós teremos uma segunda oportunidade? Não. Nós não reconhecemos qualquer oportunidade que não seja o tempo presente hoje. Por quê? Porque essa relação de pós-vinda de Jesus, ainda continuar mais não sei quanto tempo, não tem base bíblica. Por mais que a gente possa tentar encontrar, você não consegue sentenciar essa condição, que dá para mim dá a ideia, inclusive, de uma segunda chance, né? Uma repescagem. E isso não é bíblico. O tempo é hoje. O tempo de arrependimento é hoje. O tempo de nós alinharmos nosso coração diante de Deus é hoje, enquanto nós estamos em vida. E é por isso que o Senhor nos chama para atentarmos. Só que aqui então, antes de nós entrarmos no último capítulo, que é o juízo final, nós vamos tratar aqui a respeito dos corpos, né? Se nós vemos a presença de Jesus, coloca uma trombeta aí. Não estou nem atentando aqui que estou falando. Só a trombeta do Senhor para acordar essa turma lá do fundo, viu? Tem uma trombeta aí não, Cade? Tem? Na agulha? Cuidado, hein? Assusta o povo aqui. O dia que o Senhor se revelar, aquela grande trombeta, não é um som daqueles sirenes horrorosas, não. Uma trombeta mesmo. Algo assim poderoso, com um grave extraordinário. Os crentes não deixarão de existir e lá no céu será outra pessoa. Você vai reconhecer quem você é lá. Só que eu entendo assim, sem as suas debilidades, né? De uma maneira plena, perfeita, que nós não sabemos muito bem como é. Esse corpo glorificado, nós só sabemos uma coisa, é possível reconhecer. Qual é a base bíblica que nós temos? Quem foi reconhecido? O único que foi glorificado e foi visto na terra. Quem? Jesus Cristo. Tem uma outra passagem também que é interessante, né? Não deixa de ser interessante. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, vocês lembram disso? Jesus está lá e aparece quem ao lado dele? Moisés, representando a lei, e Elias, representando quem? Os profetas. E quem está vendo é quem? E esse é o ponto. Quem está vendo é Pedro, o Tiago e o João, salvo engano. O que eles tentam fazer? O que eles querem fazer? Então eles não são fantasmas. Eles foram reconhecidos como homens. Esse é Pedro. É claro que eles talvez não sabiam ali claramente, mas viram que eram 3 homens que estavam diante deles: Jesus, Moisés e Elias. E eles claramente pensam: não vamos fazer uma tenda para vocês não ir embora, vocês ficam aí. Olha que interessante. Porque essa ideia de que nós seremos outra coisa após a morte é totalmente desconexo com a nossa vida em Cristo Jesus. Nós vamos ter a mente que Cristo tem,
Mas isso não apaga a identidade como pessoa que nós também temos, nós também continuaremos a ter. Não mais com as lutas que nós temos contra a nossa própria natureza. Haja visto as mulheres, né, emocionalmente, falam, não, mas eu não estou bem, é porque eu estou aqui. Né? Assim, a mulher mais assim, né? Nós não, você dá a Coca-Cola aí, pronto. Elas ficam lamentando, né? Mas não só para a questão física. Você não percebe que o seu coração, que é a sua natureza, ela luta contra a vontade de Deus? E você ama a vontade de Deus? E você detesta quando a sua velha natureza dirige o seu ato, dirige os seus pensamentos e traz para você tristeza? Não é isso que nós enfrentamos e lutamos? Não teremos que lutar mais contra a nossa velha natureza, que está em nós aqui presente. Nesse corpo glorificado, nós seremos, de fato, perfeitamente como Jesus Cristo. Cada um com as suas características. Eu não sei, né? O físico é muita especulação. Se vai ser todo mundo igual o Brad Pitt. Tinha um rapazinho que orava assim e falava, esse aqui eu nunca esqueço. A Gisele contou isso, eu nunca vou me esquecer. Os adolescentes estão aqui hoje, né? Jovens. Eles vão pegar a dica, aí vai ficar fácil. Nós estávamos numa reunião assim, de uns 15, 20 adolescentes. Tinha uns 2 encalhadinhos, sabe? Querendo namorar, 17, 18 anos. Aí ele falou assim na oração, Senhor, nos dê a unção de Brad Pitt, para que as moças olhem para nós. Quase que o professor teve que intervir, não, senhor, não dá não, que ele não vai fazer bom uso. É um livramento, meu filho, que você está tendo, não é bênção não. É interessante como a relação aqui, ela é cheia de estereótipo, né? A gente quer, o padrão é esse. Só uma notícia, o Jesus do The Chosen é uma farsa, tá? Não vou te ferir muito não. Aquele Jesus lá é hollywoodiano. O texto bíblico diz que Jesus não tinha nem beleza, nem formosura. Nós teremos uma visão restaurada do que é belo. E haja vista que o belo nos nossos dias, olha, tem cada absurdo, né? O belo está perdido. E não é, né? A beleza. Muito bem. Quem chamou? Irene. Pastor. Você está muito bem acompanhada hoje? Estou com minhas lindezas, faltando uma. Pastor, mas nós vamos saber, assim, conhecer quem eram meus filhos, filho, pai, família? Então, Irene, nós teremos consciência plena, total. O que acontece é que quando nós chegamos nessa pergunta e respondemos que sim, surge uma questão que nós queremos ainda hoje entender, que não é possível. Nós normalmente faremos uma questão lógica. Se eu reconheço, eu quero saber onde está. Esse é o ponto, né? E como é que nós ficamos? A palavra de Deus não revela detalhes a respeito de como é que vai ficar a minha curiosidade, né? Onde que está minha filha? Vou querer encontrar minha filha lá. Todo mundo com a mente que nós temos, vamos fazer isso, né? Deixa eu encontrar minha família. Primeira coisa. E é perigoso nós apontarmos que será dessa maneira, porque assim, irmãos, o tempo de arrependimento e salvação é hoje. A mamãe deve chorar e fazer um protesto espiritual dia e noite de jejum e oração para que as filhas, os filhos sejam alcançados. Porque lá no céu não vai ter a condição de ficar lamentando mais. De dizer, olha, elas não estão aqui, por exemplo, né? Eu não encontrei uma, não encontrei outro, não encontrei o fulano. Aí é uma questão que nós não conseguimos responder, Irene, a gente para. Porque uma coisa é nós sabermos quem nós somos e temos consciência, mas qual resposta que o Senhor trará para nós não sabemos. Nós não sabemos. Como é que o Senhor vai curar essa dor, para que a gente não fique no céu com remorso, pensando assim, nossa, eu cheguei e minha filha tal não chegou.
meu genro não chegou, meu pai não chegou. Aí nós não sabemos como é que o Senhor, qual que vai ser o remédio de Deus na nossa alma. É por isso que aqui, enquanto você tiver vida, você está lutando para ver sua filha, o seu filho, a sua família, esposo e esposa, rendidos a Jesus Cristo. Porque nós não podemos chegar lá e falar assim, você foi displicente, né? Eu penso que não vai ter uma relação de ficar carregando o que deixou de fazer, mas eu entendo que nós temos que fazer agora, né, para a gente poder cumprir o meu papel. Acontece muito, né? Caso de pais que se convertem adultos. Os filhos nem criados na igreja foram. Nunca tiveram oportunidade de ver uma Bíblia. E aí se convertem e o pai passa, às vezes, o restante da vida lutando para apresentar o Evangelho. Eu entendo que essa pessoa tem que morrer lutando espiritualmente por esse filho e por essa filha. Mas aí entrega ao Senhor. Senhor, o que eu pude fazer, eu tentei fazer da melhor maneira, com toda a minha ignorância, com tanto tempo perdido, mas eu fiz. Eu penso, esse é o papel do crente. E aí, cada caso o Senhor vai trabalhar, né, nas famílias, nos filhos, trazer quebrantamento. Quantos casos de pessoas que as mães falecem, pai falece? Hoje não é dia de falar mãe falece, mas isso é verdade, né? Mãe morre, pai morre. E deixa um legado de fé. E que muitos filhos vão falar, não, eu preciso caminhar com Jesus. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Perdi muito tempo já, né? Isso é real também. Então, Irene, respondendo, nós teremos consciência, lembraremos, porque senão a gente deixa de ser indivíduo, né? Nós seremos outra coisa, e nós não seremos outra coisa. Nós seremos com a mente sem ficar lembrando daquilo que nos trazia preocupações, tristezas. É assim que nós respondemos, tá? Zé Alves. Sentimento? Depende, né? O sentimento ruim não, mas o sentimento de amor, de alegria, de louvor, de exaltação, nós teremos, né? De irmandade, como satisfeito de estarmos lá, nesse sentido. Agora, aquilo que é ruim do nosso coração, né? Tristeza, mágoa, tudo aquilo que é ruim, não. Isso mesmo. Por exemplo, eu, particularmente, acho que eu vou ver o senhor lá, um exemplo, né? Acho que eu vou ver o senhor lá, mas eu não vou lembrar que a sua pessoa era meu pastor aqui. Eu vou ver o senhor como um irmão natural. Eu não vou lembrar, nossa, lá meu pastor. Eu vejo assim, né? Eu sinto isso. Eu penso que aqui nós cumprimos aquilo que o Senhor estabeleceu. Mas todos nós somos o quê? Irmãos. O pastor aqui tem a função dada pelo presbitério, dada por Deus, pastorear. Agora, o que me diferencia eu da senhora diante de Deus? Nada. E é uma questão, exatamente, é uma questão muito mais de obediência à palavra. Obediência à palavra. Se sujeitar aos líderes, não é isso? A palavra de Deus diz isso. Mas não enquanto forem fiéis às Escrituras. Mas é uma relação muito mais amorosa que qualquer coisa. Teve muito crente que não teve pai, não teve mãe, e encontrou na igreja pessoas de referência que se tornaram uma bênção na vida delas. Sem falar que quem é o supremo pai é o nosso Deus, é o nosso bendito Senhor Jesus, que é a nossa referência de irmão mais velho. Ele é tudo, né? Ele é irmão mais velho, ele é pai, ele é Senhor. Nós temos essas referências, né? Zé Alves. Pastor, eu sei que todos nós deveríamos ir lá para Deuteronômio 29, né? 29. Mas eu só queria saber a opinião do senhor no o seguinte. Eu aprendi, né? Assim, que lá, como o senhor diz, nós vamos nos reconhecer, cada um vamos nos reconhecer, ver o nosso pai, nossa mãe. Mas a própria palavra diz, né, que no céu nós cantamos, né, que não haverá tristeza, nem choro, nem morte. E eu aprendi também que essa área da tristeza, no céu, nós não vamos herdar ela.
Porque a palavra diz que a palavra do Senhor separa juntas e medulas, né? Então, eu creio que Deus consegue tirar essa área da tristeza nossa. Nós podemos até pensar, né? Eu não vi fulano, não vi minha mãe, não vi meu pai, mas nós não vamos nos sentir tristes por causa disso. Você quer ver uma coisa, Zé Alves? Um parêntese. Essa semana eu estava pensando, teve um caso muito doloroso para a igreja. Um rapaz foi fazer uma viagem aqui para Patrocínio, para Patos de Minas, não sei, e um caminhão na frente explodiu e o rapaz perdeu a vida, ficou internado poucos dias e perdeu a vida. O menino dele, que há pouco tempo atrás jogou bola comigo, que era lá da igreja, tinha no máximo uns 3, vou colocar de 3 a 5 anos. E aí eu vi ele moço. Eu, claro que não faria essa pergunta, mas por dentro eu fico pensando, quais lembranças ele tem do pai? Quais lembranças? Isso não é uma conversa para conversar jogando bola, é uma conversa íntima, pessoal e uma abertura para ter tal condição. A gente não consegue lembrar. A gente é ser humano e se você pensar, você consegue lembrar tudo dos seus 3 anos? Dos 4? A gente não consegue. Pouca coisa a gente consegue puxar. Para Deus nada é impossível, exatamente, Zé Alves. Eu penso que as circunstâncias dolorosas, Deus pode muito bem falar, não, isso aqui você vai, né? Eu resolvi. Pode ter uma palestra lá, né? Quem que vai ficar descontente estar no céu com uma palestra de Jesus Cristo, apresentando respostas que nós nunca tivemos? Ninguém vai cansar, né? Todo mundo fica atento lá. E o Senhor nos precisa explicar o sentido disso, daquilo, a providência disso. E aí todo mundo acha que já pensa na fila, né? Como é que é? Mas lá é rápido. E todo mundo terá resposta. O nosso coração vai ficar pastoreado pelo Senhor. Então, de uma maneira ou de outra, o Senhor vai trazer sobre o nosso coração essa graça mesmo, viu, Zé Alves? Para que a gente desfrute do céu perfeitamente. Exemplo, se nós já vamos para a glória, hoje nós vamos, se nós morremos aqui, tem que ser a glória de Cristo na minha mente, para não ficar pensando em quem? Na minha família. Não é assim? Mas nós não temos essa preocupação lá, porque senão deixa de ser céu. Agora, e as respostas que nós temos do Senhor? Talvez ele nos... Aqui, ó. Tem Heresias 2:10 e tem Fábio 2:10. O Senhor fala, olha, quem está cuidando deles lá sou eu. Eu que estou cuidando. Você não precisa preocupar, não. Eu estou cuidando. E se é diante daquele poder e glória, você vai ficar com dúvidas? Você vai continuar crendo. Não é isso? Então é desse jeito mesmo. Ei, Dena, quem que falou para você que você não trabalhava? Uma amiga minha fala que quando chegar lá no céu, ela quer pegar a Eva. Pegar a Eva. E quer bater nela, porque ela fez a gente, as mulheres, pecar. Então, agora, ela vai conhecer a Eva, mas ela não vai lembrar que a Eva fez. Tem muita gente que vai para o céu e a teologia deles era fraquíssima, né? Esse é o ponto. Quem fala isso, pode perceber, quem fala isso, cada 10 que fala isso, 10 nunca leu a Bíblia. Né? Porque, não, mas eu não tenho problema, pode ser crente, não lê a Bíblia, porque o pecado não é apenas de Eva, né? Se nós observarmos o nosso coração, nós somos todos representantes de quem, em primeiro lugar? De Adão e de Eva, gente. Só a mulher que levou o nome lá, Eva. O Adão que levou o nome, Adão. Mas se não fosse ele, seria Fábio, seria Claudionor, Débora, Michele. Eles representam, são os nossos pais, como cabeça, representando toda a raça humana. Essa condição de acreditar ao outro é muito do coração ainda que não teve reconhecimento da sua própria mazela, do que produz de mal. Aí a pessoa diz assim, por causa de fulano. É a primeira justificativa de não confessar pecado, não é assim?
O que os nossos pais fizeram? Foi a mulher que o Senhor me deu. E ele acusa rapidamente a mulher, porque, opa, não é minha responsabilidade, não, foi ela que me provocou. Mas é isso mesmo, a turma quer correr atrás da Eva, mas chega lá vai perceber que cada um de nós somos os Adões, né? Somos as Evas, aí, as mulheres. Muito bem, e lá também não vai ter essa separação assim tão... Seremos como, diz o texto bíblico, nós seremos como... Não teria casamento, né? Nós seremos como os anjos, né? Porque não tem anja nem anjo, né? Então é tudo anjo. Então, esse é um outro momento que a gente pode conversar sobre os anjos. Aqui, vamos lá. 1 Coríntios 15, 51. Olha só. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Essa condição chegou o grande dia, soou a trombeta, não dá mais tempo. Os crentes receberão um novo corpo, para que possa viver na cidade de Deus. Na cidade de Deus não se vive com essa natureza. Então nós receberemos um novo corpo, uma nova condição de alma, totalmente redimidos. É o que a gente fala sempre aqui, né? É difícil para nós, às vezes, compreendermos. Nós lutamos com o nosso velho homem, certo? Ele está em nós, não está? E, ao mesmo tempo, está em nós também um novo homem, uma nova pessoa, uma nova mulher. E essa condição para estar eternamente com Cristo, será extirpado tudo aquilo que é do velho homem. O novo homem em Cristo está pronto. Essa coisa de falar assim, vai modificar só essa casca. É errado. É errado. Se fosse só a casca que fosse modificar, a matéria, aqueles que fazem tentativas de penitência contra o próprio corpo, mutilação, seriam santificados. Houve já no contexto cristão dos primeiros séculos, pessoas que mutilavam seus corpos, dizendo assim, se eu ferir meu corpo, aí eu não vou pecar. Mas o pecado está somente na carne? Não, o pecado está aqui, nós chamamos de coração. O centro, mente, coração, tudo ligado. Essa condição de ser uma pessoa que não é só matéria, que ela também é espiritual. E que o corpo faz parte, no sentido de corrompido devido ao pecado. Mas não é só o corpo. Você tinha chamado, Valdo? Eu queria fazer um comentário sobre Lucas 16, que fala do rico e Lázaro. Você faltou domingo passado, né? Você faltou domingo passado, né? Faltei. Só para saber. Pode fazer o seu comentário agora, por favor. Não, Valdo, é porque nós trabalhamos bastante nisso. Cita a sua dúvida ou comentário, que é muito oportuno, está dentro do contexto. Pode falar. Porque lá fala que o rico, nos seus de Abraão, ele vivia plenamente na glória de Deus ali, sem recordação do que ele viveu na vida terrena. Isso. E o Lázaro já o contrário, ele conseguia ver o rico e Abraão. E tinha o que mais? Ele conseguia ver e tinha o que mais? Consciência. Mas o que ele estava pensando? Na família dele. Na família, que tragédia, é o inferno mesmo. Você está sofrendo e ainda tem consciência desse sofrimento que talvez os seus familiares vão ter. É o que nós ficamos aqui comparando. Não quer dizer, irmãos, que seria, não sei, né? Aí é com Deus. Se o inferno precisa disso, é com Deus. Mas nós chegamos a essa conclusão, Valdo, que quem está na glória não tem as lembranças de ficar atormentado por elas. É a ideia de que confia no Senhor. Fala assim, Senhor, o que eu pude fazer eu fiz, o que eu não pude fazer, o ladrão da cruz teve tempo para pregar para a família, gente? Não teve. Agora, com certeza ele foi pastoreado, ele foi cuidado para dizer,
descansa agora. Você está num local de descanso. Os projetos de Deus para aquela família, só Deus sabe. Como é que Deus explicou isso? Nós não sabemos. Mas para o que está atormentado, ele ficou lá. Eu tenho que voltar para avisar os meus, quem? Meus irmãos. Porque assim eles vão acordar e vão falar, não, nós temos que temer a Deus. O que adiantou eu ser rico, avarento, e perder a vida com Cristo? Então, olha que impressionante. A condição de salvação nos dá paz. Eu não gosto, irmãos, por que nós somos presbiterianos? Por que nós temos uma confissão de fé? Porque nós não vamos além do que o texto bíblico diz. Quem que citou o Deuteronômio 29:29? Né, Zé Alves? As coisas reveladas pertencem a nós. Você não pode esquecer essa parte. Se você não transmitir para os seus filhos o que está revelado, você está sendo negligente. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor. O mundo faz o contrário. As coisas reveladas, as não reveladas, a gente corre atrás de tudo quanto é mandinga para descobrir. E as coisas boas não contam para os filhos. Né? Então é uma inversão de valores. Nós somos o povo do livro. Nós somos o povo do livro. As Sagradas Letras trazem as respostas. Quando ela não fala mais nada, nós descansamos no Senhor. Lá nós veremos, desfrutaremos. Mas esse sofrimento aí, para nós chegamos à conclusão, Valdo. Muitos não estavam aqui domingo passado. É intrigante isso. Ele ficou em sofrimento. E a resposta também foi muito boa. Qual que foi a resposta que ele ouviu? Lá eles têm quem? Aqui, ó. Hoje tem Moisés para pregar para o povo? Tem, ué. Aqui. Eles têm Moisés. Eles têm Elias. Eles têm todos os profetas. Você quer que vá um espírito para pregar para eles? Eles não ouvem os profetas, vão ouvir um espírito. Olha a resposta catedrática para aquele homem. E claro, para nós hoje, aquela resposta foi para nós, né? Fala, pastor Hugo. Não, reverendo, justamente iba a fazer essa colocação, não? Que a gente conhece muito bem essa história, mas isso que Deus já é a pessoa, não? Para o rico, é relevante para nós hoje, muito importante, que não esqueçamos que nós também temos essa ordenança da parte de Cristo, não? De conhecer a Escritura. Isso. E como ele exorta também, de que muitos estão errados porque não conhecem a Escritura. Perfeito. Não? Então, isso é perfeito para nós hoje. Exato. Esse mandamento, essa exortação. Exato, pastor Hugo. Tanto é, irmãos, é triste falar isso, mas num país como o nosso, que se diz evangélico, o país, Gustavo, você vai encontrar muita gente assim, que diz que é evangélico. Vai lidar com colegas de trabalho, funcionários, colaboradores. Eu sou evangélico. Se você pedir para ele citar por que ele é salvo em Cristo Jesus, ele vai responder, porque eu faço todas as coisas direitinho. É para um adolescente que tem base bíblica dá risada. Qualquer adulto dá risada uma resposta dessa. Porque nós vivemos um analfabetismo bíblico nos nossos dias. As pessoas não conseguem fazer nenhuma, podemos avaliar assim, avaliar um contexto bíblico e dizer, opa, isso aqui está apontando a respeito da salvação em Cristo, que está jogando luz para o centro das Escrituras, que é Cristo Jesus, e não a condição do homem de produzir o bem. Nós produzimos, mas por causa da obra de Cristo em nós, o holofote de Cristo, e isso é tão hoje necessário. Grande parte toma eu vou pegar a palavra menos feia, toma uma tunda de testemunho de Jeová, porque não tem base bíblica. Toma uma tunda de, quem mais, Silvinho? Adventista, mormons, tudo quanto é seita. Vou dizer mais, toma uma tunda dos espíritas, porque não conhece as Escrituras,
não tem leitura das Escrituras. E isso é triste. De fato, o pastor Hugo está mencionando um ponto muito importante. Nós temos as Escrituras às nossas mãos hoje, irmãos. Nós temos muito conhecimento do que estamos vivendo hoje e como será lá. Mas nós temos que manuseá-la, né? Nós precisamos. 1 Coríntios 15, 51, 52 nós já lemos, certo? 15, 42 a 44, por favor. Essa é a resposta que nós temos para a morte. Como é que você acha que aqueles primeiros cristãos enfrentavam o Império Romano? Perdiam tudo, eram tirados das suas casas. A igreja, ao longo dos séculos, enfrentando todo tipo de oposição, confiados que a nossa vitória plena não é aqui. Aqui você pode ser formada, pode ter dinheiro, pode ter saúde, e nunca será completo. Porque nós aguardamos o dia que esse corpo aqui, que isso aqui é um exemplo de humilhação. Ontem eu fui jogar bola, é um exemplo de humilhação. Eu falei, não é possível que eu sou o mesmo. Aí tem um menino assim, alto, magrinho, da nona igreja, o Álvaro. A hora que ele deu o toque na bola, eu falei assim, eu vou chegar, amanhã eu vou chegar. Nunca mais eu chego. É totalmente diferente de 10, 15 anos. O Márcio já foi jogador de bola. E aí, Márcio, a gente vai vendo que a nossa condição é humilhante. Você pensa, mas não faz. Tem um outro detalhe, isso é só uma amostragem, esse é o contexto físico, mas é uma amostragem do quanto o pecado nos arruinou. Um verdadeiro cristão tem anseio de estar com Cristo, mas não porque vai ficar de braços cruzados lá, porque quando morrer aqui, e nós não desejamos a morte, mas se ela nos encontrar por qualquer circunstância e providência de Deus, nós estamos confiados numa coisa: nós não mais teremos que lidar com esse velho corpo e essa velha natureza que é inimiga de Cristo Jesus. O maior anseio que eu tenho não é de ter mais 20 anos. O maior anseio que eu tenho, que eu desejo que você tenha, é de dizer assim, eu não mais entristecerei, deixarei triste o meu Redentor. Eu não vou entristecer mais aquele que demonstrou todo o amor por mim na cruz do Calvário. Não sei de você, mas se você for um cristão sensível à voz do Senhor, durante essa semana, você baixou a sua cabeça e falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Muitas vezes a gente vem para um domingo, dia do Senhor, e diz assim, Senhor, só vou porque o Senhor diz que a tua graça me sustenta, porque senão eu já podia ser lançado bem distante do Senhor. Mas confiado nas tuas palavras, eu vou continuar. Não é assim? Porque nós ficamos tristes com aquilo que nós produzimos, e essa velha natureza, que não tem como separar o corpo físico da alma. Mas nós podemos perceber alguns pontos da nossa própria natureza, o quanto nós temos essa presença do pecado, que nos envelhece e principalmente nos faz aborrecer, entristecer, pecar contra Ele, aquele que é o nosso bendito Salvador. Não é isso? Muito bem. Cadê aqui um outro versículo aqui? Rapidamente, o 15... Já lemos, né? Até o 44? Sim. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Vamos então para o parágrafo 3. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados. Aqui, aquela nossa conversa, Gustavo, para a desonra. Isso aqui é muito interessante. Tem uma doutrina herética que diz o seguinte, que a pessoa quando não vai para o céu, ela é
Qual que é o nome disso? Exterminada, né? Aniquilanismo. Eu acho injusto. Se você falar assim para mim, é porque a gente sempre pensa nas pessoas bonitinhas, cabelo branco, boazinhas, né, que vão para o inferno. A gente fica com dó. Nosso coração, a gente fica com dó. Eu concordo, aí deixa para Deus, é só Deus que sabe. Mas vocês acham que um Adolf Hitler, depois de matar grávidas, juntando as barrigas, fazendo experiências genéticas, de deixar gente naquelas campos de concentração, sofrendo de fome, e dá para ele a punição assim, ó, morreu, acabou. É pouco demais, não é não? Eu diria que é uma injustiça. Por isso que a justiça de Deus, Irene, não é para nós adotarmos. A justiça pertence a Ele. Senão a gente erra. Uns a gente quer matar, Deus salva. Uns que a gente quer abraçar, Deus condena. Aí a gente sai da nossa esfera. O nosso papel não é esse. O nosso papel é ter misericórdia. Claro que nós vamos ser justos. Já tenho dito aqui nessa igreja. Essa semana ficou famosa a pregação aí da pregadora pentecostal. Se tem violência contra uma mulher, alguma violência contra a criança, qualquer adulto dessa igreja vai ser disciplinado e denunciado no Ministério Público. Eu vou ser o primeiro a apoiar a esposa. Falar assim, vamos lá, testemunha. Porque é assim que a gente lida com injustiça produzida aqui na terra. E se tiver um caso assim, a chance dessa mulher morrer nos braços desse homem é muito grande. É violência. E está cheio de casos que são encobertos. Porque ele é crente. Ele é crente, vai ter que assumir a responsabilidade dos seus atos. Certo? Agora, eu estou julgando essa pessoa para a morte? Não. Estou fazendo com aquilo que é o meu papel. Se o Senhor vai trazer arrependimento para ela, inclusive na cadeia, aí é com o Senhor. Mas o nosso papel é sermos corretos e misericordiosos. É difícil isso. Juntar a justiça e a misericórdia. Mas há limites. Eu sempre gosto de estabelecer que o limite é a lei. Isso é infração de uma lei contra o ser humano. Então, qual que é a medida? A medida é denúncia. É cadeia. Então, que assuma as consequências. Ah, não, ele só pensou e falou. Tem que ser, no mínimo, aconselhado, pastoreado, confrontado, para se arrepender do que ele falou. Tenhamos misericórdia ainda, mas vamos admoestá-lo. Moral da história, o juízo pertence ao Senhor. Para nós é muito difícil. Agora, tem alguns casos, como eu estou mencionando. Adolf Hitler, quem mais? Vamos pensar alguns bem ruins aí. Mao Tse Tung. Só pensando Saddam Hussein, né? Isso é turma ruim, mas ruim mesmo, declarado, que botava a criança... Herodes, um maluco, o próprio, aquele imperador, Nero, exato, Nero, nosso Deus. O Nabucodonosor teve um tempo de, né? Tu cuida de ti mesmo, como diz o texto bíblico. Da gente ruim mesmo. A gente tem ladrões de velhinhos, que só no céu nós vamos saber. Mas lá não vai ter STF. Lá não vai ter barreiras judiciais pela presença disso aqui, né? Vocês conhecem isso aqui? Propinas. Lá ficará revelado quem deu fim a cada coisa. Ai, que bênção. Ai, que bênção. Porque senão a gente frustra, gente. Se não tivesse o dia do grande julgamento, gente, seríamos frustrados. Essas pessoas, Gustavo, terão, cada um, a desonra diante de todos.
Você já pensou? Sabe diante de quem? Quem vai estar reinando com Cristo nesse momento? Nós, a igreja. Você vai fazer, está vendo essa centena de gente aqui? Ó? Vem cá, ó, líder do Boko Haram. Traz o líder do Boko Haram. Você sabe o que é isso? Uma das maiores milícias que matam cristãos, crianças, sequestram crianças e adolescentes para violência de todos os tipos, porque são cristãos. Traz os líderes do Boko Haram, senta eles aqui. Está vendo essa aqui? Vai passando, né? Esse. O sangue deles me clamam por justiça. Você já pensou? Que tribunal sério. Não tem juiz para dar jeito. O perfeito juiz vai dar a sentença para esses homens e mulheres. Eu digo, louvado seja Deus. Porque o nosso coração é também reflexo do nosso Criador. Nós temos justiça dentro de nós. Porque nós refletimos o caráter desse Deus justo. Mas nós temos que colocar a justiça no lugar certo. Quando a gente acha que nós vamos fazer a justiça, o negócio sai ruim. Então, tomar cuidado com isso. Pede conselhos para pessoas mais experientes, alguém que te ajude a analisar qual caminho tomar, porque senão a gente também erra. Né? Muito bem, caminhando para o final aqui hoje. Já li aqui, eu estou me perdendo aqui, porque eu estou falando muito. É o 3. Os corpos dos injustos serão pelo poder de Cristo ressuscitados para a desonra. Os corpos dos justos serão pelo seu Espírito ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso de Cristo, dele. Atos 24, deixa eu pegar minha referência aqui, 24:15. Alguém não perguntou, mas é muito conhecido no Brasil. Só voltando um detalhe. Quando o texto diz que dormem, se refere, nós respondemos de maneira muito objetiva. Primeiro é o termo que está utilizando ali. Alguns dizem que é uma questão de morfologia, de palavras. Eu já entendo como alguns teólogos defendem, gosto dessa percepção, essa visão. O nosso corpo, ele volta para o pó. Até foi uma pergunta da semana passada, né, Eleni? Eu acho que está a Poliana, a respeito do que podemos fazer, se cremação, se não. Independente de qual o fim do nosso corpo, esse corpo está numa condição de aguardar, está numa condição de sono, de pausa. O que é para nós muito difícil entendermos. Mas depois que inventaram o microscópio, que vão perceber que havia micro-organismos. Como é que o Senhor faz para juntar esse corpo? Pertence ao Senhor. Mas o corpo do ser humano, de maneira que nós teremos um novo corpo em Cristo, mas essa característica, esse material, ele não é desperdiçado. É até interessante isso, porque quando nós pensamos a respeito do sofrimento eterno, não pode ser também esse corpo natural. Ele precisa ter algo que possa resistir à eternidade em sofrimento. Então isso também é muito sério. Mas, a respeito dessa palavra aí, as duas respostas são sempre essas. A maioria no Brasil dizem que ficam dormindo até que o Senhor volte, e aí sim vão desfrutar do céu. Mas nós não encontramos essa base bíblica. Tem uma turma que faz o maior rodeio lá em... Não é bem assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. É uma condição de pré-céu. Você fica numa... Lembra daquele filme que o pessoal dormia e acordava não sei quanto tempo depois? Tem um filme assim, aí ele fica num estado de sono, e aí acorda de uma vez para a glória. Não, o texto não diz isso. Diz que ele vai desfrutar do paraíso naquele dia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá?
Mas esses são pontos assim, irmãos, periféricos. O mais importante é nós observarmos, atentarmos para esse chamado do Senhor, enquanto em vida nos rendermos ao Senhor Jesus. Próximo texto aqui, quem pode ler? É interessante como a palavra de Deus ela tem que ser estudada, né? Se você ler esse versículo isolado aqui, o que você acha? Quem que merece o céu? Se você pegar esse versículo aqui isolado, quem que lembra da caixinha de promessa? Quem já teve aqui caixinha de promessa, hein? Opa, vou pegar esse versículo aqui. Não, vou pegar outro. Hoje está muito pesado para hoje. Caixinha de promessa, um versículo desse é um versículo e tanto para um espírita se basear na sua teologia. Olha lá. O texto está dizendo, na segunda parte do versículo, na projeção. Aí, essa parte aí, Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o quê? O mal para a ressurreição do juízo. Aí você diz, então, quem praticou o bem, salvação. Quem praticou o mal, condenação. E aí quem quer ser o árbitro para decidir o que é bem e o que é mal? O ser humano. O ser humano. Ele diz, não, eu fui bom, eu faço isso, faço aquilo mais. E perceba que quando o texto bíblico é tirado do seu contexto, você abandona tudo aquilo que foi ensinado para fazer um pretexto. Fazer o bem, meus irmãos, nós só fazemos quando? Fala, Marquinhos. Irmãos. Paulo disse, tudo que não procede de fé é o quê? Você pode dar seu corpo para ser queimado por algum motivo. Não teve tanta gente já que morreu por causa de uma causa? Teve tanta gente que foi cheio de amor pela sua causa e morreram por ela. A palavra do Senhor diz que todos os nossos atos, tudo, inclusive as coisas boas, não passam de trapos de imundícia. Para você e eu entendermos que nós, afastados da pessoa de Cristo, Deus não recebe nada para reconhecimento de nós mesmos, porque nós fomos arruinados em Adão. E aí tem que voltar, nós estamos chegando nos últimos capítulos da confissão. Você tem que entender que tudo que nós produzimos fora de Cristo não é bem. Nós só podemos produzir por meio da pessoa de Cristo, que nos alcançou com misericórdia, e nós agora fazemos tudo o que é correto para a glória de Cristo, mas mediante a obra perfeita que levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Só podemos produzir algo bom se o nosso coração já foi realmente regenerado, justificado, e aí sim o Senhor recebe. Quer dizer que as coisas boas não são boas? Não estou dizendo isso. Alguém que vai lá e leva uma cesta básica para uma pessoa que está passando fome, opa, vou bater palma, muito bem. Agora, você quer falar a respeito de obras diante de Deus? Só por meio de Cristo Jesus. Você quer fazer um bem social? Maravilhoso, continue fazendo. Mas sem a pessoa de Cristo, nós não temos mérito algum para chegar no grande dia. Porque presta atenção, quem que vai sentar na cadeira para julgar? Quem que é o supremo, perfeito juiz? Quem é? Cristo. O que ele veio fazer nesse mundo? Expiar os nossos pecados, sim ou não? Aí você chega lá e fala, não, eu dei muita cesta básica, eu fiz muita coisa, eu só não criei em você. Eu só não reconheci os meus pecados. Então, você já não tem nenhuma condição de argumentar. Mas esse ladrão da cruz, ele foi ladrão a vida toda.
Mas no último momento de vida dele, ele reconheceu que ele era um pecador e que por meio de Cristo ele poderia ter a salvação eterna. Então, toda a condição de nós produzirmos um bem, uma coisa boa, é se antes nós estamos em Cristo Jesus. Senão, não tem condição. Porque Ele é aquele que nos justifica, justamente para nós desfrutarmos dessa bênção da salvação eterna. Para nós terminarmos, Filipenses 3:21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Mais uma vez apontando para essa condição do nosso corpo de humilhação, para termos um corpo igual ao corpo de sua glória. E, irmãos, louvado seja Deus que nós podemos experimentar dessa nova vida em Cristo hoje, para que um dia plenamente nós possamos viver nesse reino para sempre. Esse é o chamado do Senhor para nós. Enquanto você está aí caminhando a sua vida cristã, não fique prostrado. Fala assim, não, mas essa semana não li a Bíblia, essa semana não orei, que vergonha que eu estou. Curva a sua cabeça e diz, Senhor, me dê forças, me renove. Coloca paixão no meu coração pelo teu nome. O melhor lugar que eu posso estar na tua presença. Não me deixe ser levado pelos valores deste mundo, pelas ideologias deste mundo, pelas propostas deste mundo. Porque, amados irmãos, nós podemos, confiados, que por meio de Cristo Jesus, um dia, toda essa luta terá fim. Que não imagine você que aqui, acho que aqui, deixa eu ver se tem alguém aqui, não tem não. Todo mundo aqui tem que ter um posicionamento em Cristo diário. Senhor, me socorra com as tuas misericórdias. Me ensine a valorizar a tua palavra. É o tempo todo. Mas um dia nós deixaremos de lutar contra esse velho homem, essa velha natureza. Amém?